boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas à casa e à presença do nosso Senhor. Eu quero acolhê-los neste sábado, neste momento tão especial que nós podemos ter culto e comunhão com Deus. Eu não sei como você chegou aqui, qual foram suas dores, suas alegrias, suas desesperanças, como é que você está? Mas Deus sabe como você está. E Ele quer falar contigo de uma forma muito especial neste culto. Que este culto seja de fato, de verdade, um momento de comunhão com o nosso Senhor. Eu quero acolhê-los neste sexto sábado, após a Páscoa, com o texto bíblico das senhas diárias, que nós encontramos em João capítulo 14, verso 23, onde está escrito: Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. Que promessa gloriosa! Estarmos na presença de Deus. Deus não é um Deus que está distante de nós, Deus está próximo, por mais que muitas vezes nós não escutamos a sua resposta imediata, mas Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Neste mês nós estamos celebrando e refletindo sobre essa série de pregação de 5 encontros nos passos de Jesus. E aqui na paróquia, nas 3 comunidades, nós temos pregadores que têm se colocado, pessoas que têm esse sentimento, que querem colocar o seu dom a serviço. No sábado passado, a Rose trouxe a palavra. Hoje, a Letícia nos trará a reflexão e a pregação. É um tempo em que cada qual se prepara com delicadeza, com um máximo de profundidade, supervisionado, obviamente, por nós pastores. Por isso, eu convido a Letícia a vir aqui à frente. E assim como nós estamos, nós queremos ter um momento de oração e após louvar e cantar ao Senhor, depois teremos a pregação. Ó Deus, querido e amado Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Enche, Senhor, nosso coração de esperança. Motiva-nos, Senhor. Senhor, nosso desejo é que ao sairmos daqui, saiamos diferentes. Por isso, Senhor, derrame sobre nós o Teu Santo Espírito. Senhor, livra-nos de todas as distrações. Que a Tua palavra, Senhor, que hoje será trazida pela Tua serva Letícia, possa entrar no mais profundo do nosso coração. Revista com autoridade, Senhor. Senhor, nós entregamos esse momento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queria desejar uma boa noite a todos. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia, eu sou da comunidade de Pissarras. E assim como a Rose, na semana passada, eu faço parte de um grupo de pessoas que está fazendo o curso de homilética aí da paróquia. E nesse curso a gente foi desafiado em fazer uma mensagem e hoje vou trazer ela para vocês. Vou convidar quem trouxe sua Bíblia ou aplicativo a abrir no livro de Lucas, capítulo 5, versículos 17 ao 26. A Rose, na semana passada, enquanto vocês vão abrindo ali, nos trouxe sobre a parábola dos lavradores maus e nos fez refletir como a gente tem que ser grato às obras que Deus fez por nós, às pessoas que Deus trouxe para nós. E pensando nessas pessoas, linka muito bem com a parábola que eu trouxe hoje, que é Jesus cura um paralítico. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os lugares, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor de cura estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para perto da casa até Jesus, mas não conseguiram devido à multidão. Então, subiram no topo da casa, removeram uma parte do teto e em seguida baixaram o paralítico na maca, no meio da multidão, em frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico:
homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é uma blasfêmia. Somente Deus pode perdoar os pecados. Jesus, sabendo o que passavam, pensava e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levanta-te e ande? Mas eu lhe mostrei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: levanta-te e ande. Mas eu lhe mostrei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados. Então Jesus disse ao paralítico: levanta-te, pega a sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e, cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Eu acredito que, assim como eu, muitos de vocês já devem ter ouvido muitas pregações em cima dessa parábola. Mas hoje eu queria humildemente trazer uma versão um pouquinho diferente, uma visão um pouquinho diferente. Nos versículos 18 e nos versículos 20, a gente vê duas ações que transformam a vida daquele indivíduo. E essas ações, as características desses amigos, nos ensinam até hoje como devemos ser. A primeira lição, no versículo 18: vieram homens trazendo um paralítico. Os amigos foram audaciosos e ousados, movidos pela fé de Jesus, e que essa fé poderia curar o paralítico. Superaram barreiras, dificuldades, sendo criativos, a ponto de levá-lo até o teto, abrir esse teto, descer a maca em frente a Jesus. Esse relato nos mostra que a fé move montanhas e gera ações concretas. No livro de Tiago, capítulo 2, 17, afirma: assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé nos impulsiona a concretizar, a testemunhar os ensinamentos de Jesus. Embora as obras não tragam a salvação eterna, que ela é alcançada unicamente pela fé em Jesus, essa mesma fé e gratidão nos conduz a realizar boas obras. Os amigos do paralítico tinham a fé, e essa fé os fez colocar em prática a ação de levar o amigo até Jesus. E eu particularmente acredito que essa é uma das características que Jesus mais quer ver na gente: testemunhar sobre as coisas maravilhosas que Ele tem feito na nossa vida. E nesse primeiro momento, comecei a me questionar ao escrever essa mensagem e perguntar: quem são os meus amigos? Qual é o caráter das pessoas que andam comigo? Quais são as suas crenças e quais são as suas ações? Elas estão alinhadas com o nosso desejo de ser uma boa pessoa, de ser bem-sucedido e, como cristão, com o objetivo principal, que é a salvação eterna? Os nossos amigos de hoje, eles nos levariam? Eles nos levam até Jesus? No meio dos desafios? O quanto os nossos amigos estão dispostos a nos carregar em momentos de dificuldade? A segunda lição que eu aprendi e quero passar para vocês, na hora que eu fui fazendo essa mensagem e até abrindo o adendo aqui, quando o pastor trouxe para nós, cada um ia fazer uma parábola. Desde o início, antes de saber que a gente ia pregar, eu já tinha essa mensagem no meu coração. E a parábola que foi escolhida para mim no momento não me tocou. E tocou para a Rose, né, era do lado do Ismaus, e eu falei assim: como Jesus move, como Jesus era para a Rose ter falado, porque ela falou muito bem, e era uma mensagem que estava tocando no meu coração há muito tempo. E esse versículo 20, vendo a fé que eles tinham, me fez perceber que nós sabemos que nem sempre a gente vai dar conta de tudo na nossa vida. E que assim como o paralítico, às vezes a gente vai precisar ser parado, ser consolados. Por muitas vezes teremos aflições, mas eu garanto para vocês que na maioria delas nós não devemos passá-las sozinhos. Se tivermos uma companhia, alguém que nos ofereça um consolo, um alívio e até mesmo uma direção, conseguiremos vencer essas batalhas com mais leveza. Por mais que estejamos acostumados a ler a literatura de hoje em dia,
dia, livros de autoajuda, ao ouvir que nós devemos ser autossuficientes, resolver nossos problemas sozinhos, ser capazes de nos satisfazer e nos satisfazer e se virar sozinhos, lutar sozinhos. Esse texto de Lucas nos faz refletir que nem sempre estamos em condição física, emocional ou espiritual saudável para tal. Então, precisamos sim estar cercados de pessoas que queiram o nosso melhor. E, além disso, nos levar para um lugar melhor. Principalmente aqui na nossa paróquia, no nosso país, que a gente ainda pode falar das maravilhas de Jesus. Que a gente ainda pode aconselhar o amigo e aproximar ele de Jesus. Que aqui na nossa paróquia nós podemos orar, nós podemos refletir, nós podemos colocar nossos dons a serviço do Senhor. Vamos aproveitar mais essas oportunidades. Afinal, quando nós nos unimos com pessoas que creem que Deus pode e realiza coisas maravilhosas, independente do grau de dificuldade ou circunstâncias, com certeza temos mais fé e conseguiremos seguir em frente adiante. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, nos traz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo ajuda a levantar, mas pobre do homem que não tem quem o ajude. Eu penso que, assim como no casamento, quando a gente escolhe as qualidades do nosso cônjuge, as características, de onde ele veio, quem ele é, a família, a mesma atenção nós deveríamos ter hoje em dia com as nossas amizades. Pois está escrito na Bíblia que as amizades corrompem, as más amizades corrompem. E como no casamento, essas amizades vão influenciar nas nossas atitudes. E muitas das atitudes vão nos afastar daquilo que Deus tem preparado para nós. E Mateus também diz: se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o fora. É melhor perder parte do seu corpo do que ser todo lançado no inferno. Este versículo, aprendemos que, por mais importante que seja uma amizade para nós, mas se essa amizade nos distancia de Jesus e faz o pecado sobressair, a nossa carne sobressair, essa amizade não é saudável para nós. No livro de Salmos também lemos: sou amigo de todos os que temem e obedecem os seus preceitos, amigos cujas as ações está dentro do que Jesus quer de nós. O nosso círculo de pessoas deve estar alinhado com o nosso objetivo de vida. Se pararmos para pensar, e eu pedi para levantar a mão aqui, não é o caso, mas todo mundo aqui conhece alguém que teve um futuro brilhante, condições perfeitas de ter tudo de bom na vida, sucesso financeiro, uma família bonita, mas que por amizades e por essas consequências até hoje luta para tentar ser o que seria naquela época se não tivesse ido atrás dessas amizades. Eu creio que Deus e que as nossas amizades sejam semelhantes como a do paralítico, que no meio das dificuldades os amigos o carreguem na presença de Deus. Quando eu estava estudando um pouco mais sobre o texto, sobre como ser um bom amigo, as características de um bom amigo, eu me deparei com uma reportagem da revista Forbes que ela fala da regra dos 8 minutos. E eu vou dar uma sugestão para que a gente implemente isso no nosso dia a dia. Nós estamos numa rotina tão corrida, com muitos afazeres, o trabalho, os filhos, o marido. E muitas vezes vamos imaginar que temos um amigo que está passando por dificuldades. Está sobrecarregado, ou sem saber a quem recorrer, quem pedir apoio. No entanto, ele também pode ter dificuldade de expressar essa necessidade, hesitando em pedir ajuda ou receio. Enquanto isso, você sente a falta dele, mas presume que ele deve estar ocupado e que está tudo bem, sem perceber que esse silêncio também pode ser um pedido de conexão. Mas se você tirar apenas 8 minutos do seu dia, apenas 8 minutos, pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. Você pode oferecer consolo, segurança, o que ele não teve coragem de pedir. Então, que podemos sair daqui hoje com essa regra de 8 minutos, lembrando: que amigo que faz tempo que eu não vejo?
Quem faz alguns cultos que eu não vejo por aqui, que eu sinto falta? Talvez seja na hora da gente refletir e pensar: que amigo que eu estou sendo? Muito embora sabemos que esperamos e projetamos uma expectativa sobre as nossas amizades, essa projeção pode nos ferir, nos magoar, nos frustrar. Nessa ocasião, nós somos chamados para olhar com misericórdia, conceder perdão, acolhimento, buscando compreender o que está acontecendo, auxiliando e demonstrando o carinho e a santidade da salvação. Afinal, somos todos nós falhos. Um último ensinamento, essa mensagem repleta de ensinamentos, mas eu quero motivá-los a criar um relacionamento com Jesus. Porque é fácil a gente se colocar no papel de peneira, quem é bom, quem é ruim, mas e nós? E eu e você? A gente tem perdido oportunidades de falar de Jesus, dos ensinamentos que a gente aprendeu nas parábolas, do que a gente aprendeu nos cultos que os pastores nos trouxeram. E se nós não estamos fazendo isso, não estamos sendo nem bons cristãos e nem bons amigos. E quando a gente falhar com esses amigos, que a gente também tenha paciência e pedir perdão, buscar com humildade a reconciliação. Por isso, eu quero que nós saímos daqui com a certeza e a atitude que devemos sim escolher enquanto a gente pode as amizades dos nossos filhos, que podemos sim escolher o lugar que a gente vai entrar com a nossa família, porque na Bíblia fala, as amizades corrompem. E eu tenho a certeza que Deus tem promessas maravilhosas para mim e para a sua vida. Então, não existe dádiva melhor do que viver na graça dele, ainda mais se a gente estiver muito bem acompanhado. Convido aqueles que podem se colocar de pé, para a oração final. Oremos. Querido amado Deus, nós te agradecemos por esse momento de ceia. De forma palpável, nós podemos experimentar o teu amor por cada um de nós. O Senhor, tu veio ao nosso encontro para nos trazer perdão, restauração, para nos reconectarmos contigo. O Senhor, abençoe e cuide de nós nessa nova semana que está por vir. Também, Senhor, atenda e olhe para todos os pedidos, todos os nossos anseios, nossos medos, nossas aflições. Senhor, tu nos conheces tão bem, a tua palavra diz que tu sabes de tudo que se passa na nossa vida, de todos os fios de cabelo que nós temos na cabeça, tu sabes de toda folha que cai da árvore. Por isso, Senhor, cuida de nós. Esse é o nosso pedido e o nosso desejo. Também é neste momento, Senhor, que nós queremos orar pela vida do Marlon. Senhor, tu sabes o momento de dificuldade que ele está vivendo. Senhor, esteja ao lado da Rosa e do Altair, neste momento de enfrentamento, de vivenciar esse momento onde nós temos um familiar tão próximo, acamado. Mas também, Senhor, nós queremos também orar pela vida do Mauro Moretti. O Senhor, ele tem tido tanta dificuldade e pedimos, Senhor, que tu estendas também a tua mão de restauro sobre a vida dele, assim como sobre a vida do Mar. Ó Senhor, a tua palavra diz em Tiago, capítulo 5, último versículo, que a oração do justo é forte e eficaz. Nós estamos aqui em comunidade, orando e intercedendo. Também, Senhor, nós oramos nesse momento pela tua igreja, aqui em Barra Velha, no Brasil e no mundo. Ó Senhor, esteja com cada cristão. Também, Senhor, neste momento nós queremos colocar em teus cuidados os nossos amados, os de perto, os de longe. Cuide deles. Ó Senhor, nós oramos e agradecemos por esse momento de culto, pelo louvor, pela pregação, pela liturgia. O Senhor nos acompanha, nos abençoa, dando-nos discernimento, capacidade de levar os nossos amigos
tua presença. Ao Senhor nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos sair daqui sob a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, Deus Criador do universo, esteja à tua frente, abrindo os caminhos que são para ti, ao teu lado, te sustentando nos momentos de dificuldade e atrás de ti, te erguendo quando caíres. Abençoa-te, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do Senhor, servindo Ele sempre com alegria e com devoção. A comunidade pode sentar, lembrando do nosso cafezinho pós-culto, um momento muito especial preparado para todos nós. E hoje eu vi que tem um banquete lá mais uma vez, né? Parabéns, obrigado a todos que trouxeram, algo aí para compartilhar com as culto. Queremos a bênção do Senhor possa estar sobre nós todos os dias. Faz